Bom dia, irmãos. A maravilhosa graça do Senhor seja sobre nós essa manhã. Amém? Louvado seja o Senhor por mais esse dia que Ele nos concede da sua graça e bondade. Abra sua Bíblia lá no Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, nós iremos ler do verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Acharam, irmãos? Amém? O texto vai nos dizer: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco com Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos em oração nesse lugar, diante da Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Obrigado por cada semente que o Senhor tem lançado em nossos corações. Obrigado pela Tua graça que tem alcançado cada um de nós, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus. E essa manhã nós nos prostramos diante da Tua palavra, pedindo que o Teu Santo Espírito ilumine, nos traga como revelação aquilo que o Senhor quer falar conosco essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Carta de Paulo aos Efésios. A igreja de Éfeso, ela nasceu de uma célula, de uma reunião na casa de de uma mulher chamada Priscila e um homem chamado Áquila, que eram amigos de Paulo. Então ali começa uma reunião dos irmãos no início da igreja, e aquilo cresce e se transforma em uma igreja, se transforma na igreja de Éfeso, que é uma cidade bastante importante naqueles dias. E Paulo, ele pastoreia aquela igreja, pregando o evangelho do reino de Deus por cerca de 3 anos. Ele pastoreia aquela igreja em ascensão, em crescimento, e depois ele sai para fazer missões, a obra missionária, e ele deixa um jovem pastor chamado Timóteo, que é o seu discípulo. E Timóteo passa cerca de 1 ano e meio pastoreando aquela igreja, trabalhando naquela igreja e combatendo até heresias, falsos ensinos que estavam sendo transmitidos ali através de líderes que foram levantados mesmo. Então
Timóteo, ele teve uma missão muito árdua, que foi combater essas heresias, falsos ensinos dentro da igreja. E algum tempo depois, agora Paulo está preso em Roma, por causa do evangelho do rei. E de Roma ele escreve uma carta a essa igreja. Ele continua pastoreando de forma distante aquela igreja, e ele escreve essa carta com algumas recomendações, algumas coisas importantes. Ele vai falar para aquela igreja que está passando por grandes desafios. Então, a palavra que foi lançada lá para a igreja de Éfeso é a palavra que foi lançada para a igreja, para todas as igrejas, para nós que estamos aqui essa manhã. Então, a carta de Paulo sempre vai ser para nós, vai ser instruções para nós, que trazem verdades espirituais, correção na nossa forma de caminhar, entre outras coisas. Então, essa carta, ela traz muitas coisas preciosas, verdades espirituais, que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender assim, recebendo como revelação no nosso espírito. Então, por exemplo, no capítulo 1, verso 4, Paulo está dizendo aos Efésios e para nós, que nós fomos uma escolha de Deus. Nós fomos de uma forma que nós não entendemos, nós fomos escolhidos por Deus antes de nós nascermos, nós fomos escolhidos por Deus. Não foi nós que nos movimentamos em direção a Deus. Deus nos escolheu. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios e para nós. No verso 5 ele diz que Deus também traçou um destino para as nossas vidas. Ele escreveu, ele nos escolheu e ele escreveu um destino, ele traçou um destino para as nossas vidas. E a Bíblia diz também no verso 5 que ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós fomos escolhidos por Deus, Ele traçou o nosso destino e nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo. Essa é uma verdade espiritual que precisa estar, dentro de mim bastante firme, para me saber quem eu sou, para que sirvo e qual o meu destino. Nós cristãos, filhos de Deus, nós precisamos ter isso guardado, selado no nosso coração. Nada pode mexer na nossa identidade. Quem somos? Fomos pessoas que fomos escolhidas por Deus, que Deus traçou um destino para nós, e Ele também nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo. Paulo continua falando aos Efésios, e ele fala no versículo 12 do capítulo 1, que o Evangelho de Cristo nos mostra que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito original de Deus para as nossas vidas. Nós temos ciência dessas realidades ao termos um encontro com a palavra da verdade. Versículo 13 do capítulo 1. E essas verdades, elas são seladas em nós pelo Espírito Santo. E a partir do verso 17 do capítulo 1, Paulo começa uma oração para que cada crente, cada filho de Deus, receba isso como revelação na sua vida. E que cada um descubra em Deus o chamado específico pelo qual ele foi colocado ali. Então ele está dizendo que a igreja de Éfeso, cada irmão que se converta, ele tem a convicção de quem ele é, que tem um chamado para a vida dele, que ele foi adotado por Deus, que Deus tem um propósito na vida dele, Deus selou ele para ele mesmo. E eu oro para que cada um entenda o seu lugar no reino de Deus. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque no texto que nós iniciamos, no 2:1, ele vai dizer: Ele vos deu vida. Você tem a vida de Deus. Nós temos a vida de Deus. Nós temos a vida biológica. Salmo 139 diz que nós nascemos biologicamente como um projeto de Deus, mas Ele também colocou dentro de nós a eternidade.
Aqui nesse texto ele nos deu vida. O verdadeiro significado de vida aqui é zoe, que significa vida eterna, vida com Deus. Então, nós temos a vida biológica, mas nós temos a vida eterna. E isso foi Ele que nos deu. Nós temos zoe, a vida eterna com Deus, relacionamento com Deus. Isso é importante a gente saber, porque algumas pessoas têm apenas vida biológica. Eles estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. É essa a realidade do mundo. Você pode ser uma pessoa saudável, inteligente, entender mentalmente o que lê na Bíblia, discutir a Bíblia, mas somente o Espírito Santo pode trazer isso como revelação. Isso é tremendo, porque é o Espírito Santo que dá vida à palavra. A pessoa sem o Espírito Santo, ele lê, ele decora, ele fala, mas ele não tem a capacidade de receber como revelação para a vida dele. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Então Deus, ele nos deu vida. Ele vai dizer o texto. E como vivíamos? A Bíblia continua. Ele nos deu vida, verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos quando Ele nos deu vida. E o texto também vai dizer que nós andávamos, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós andávamos no curso do mundo, não tínhamos forças para mudar a realidade que estava sobre nós. Vamos imaginar um rio com uma correnteza bastante forte, e nós ali dentro daquele rio, e a gente está sendo conduzido por esse rio, a gente não tem condição de parar, a gente não tem condição de nadar de forma contrária, a gente vai andando nesse curso. E vamos imaginar que daqui a 500 metros tem uma cachoeira de 1000 metros com pedras lá embaixo. Então o nosso destino é seguir no curso desse rio até cair no precipício e morrer. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Nós não tínhamos forças para vencer o pecado. Não tínhamos forças para sair da situação que nós estávamos. E o texto diz que nós tínhamos um Senhor, só que esse Senhor é com S minúsculo. Quem era esse Senhor? O texto também vai dizer, o príncipe da potestade do ar, versículo 2, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, Satanás. Esse era o nosso Senhor. Nós não tínhamos forças para sair do domínio deles. Nós não tínhamos força para vencer o curso do mundo. E o nosso destino estava traçado. Morrer no abismo do inferno. Esse era o nosso destino. Esse era a nossa realidade. Mas por que estávamos assim? Porque a nossa raiz, a raiz da existência humana, estava lá, na desobediência de Adão e Eva no Éden, a descendência adâmica que nós tínhamos, e isso nos separou de Deus e nos condenou ao inferno. A Bíblia diz que isso era a nossa natureza, a raiz de nós estava ali fincada, então era a natureza, não tinha como nós mudarmos isso. Paulo reconhece também aqui no texto o seu pecado, e ele se inclui aos demais. Quando ele diz, acompanhe no texto, andamos outrora, no passado. É muito importante termos isso no coração. Quem éramos antes de Cristo? Quem era o nosso Senhor antes de Cristo? O que fazíamos? Quem nós éramos antes de Cristo? Quem era Paulo antes de ter um encontro com Jesus? Paulo era um religioso. Paulo era um homem que matava. Paulo era um homem que permitia a injustiça.
Paulo conhece o seu passado, está diante dele, ele se inclui. Olha, outrora eu era assim, outrora minha vida era assim, outrora eu não tinha um Senhor, ou seja, o meu Senhor não era Jesus, hoje a minha vida é diferente. É muito importante a gente entender da onde a gente saiu, aonde nós estamos e para onde nós iremos, segundo a palavra de Deus. Então Paulo entendeu isso como revelação a partir de um encontro que ele teve com Jesus, a partir de um encontro com a palavra da verdade. É necessário, irmãos, o nosso encontro com Deus é necessário. É necessário que a gente tenha um encontro com Deus, para que a gente tenha essas verdades espirituais seladas dentro de nós, onde ninguém pode tirar, ninguém pode mexer na nossa identidade e no nosso destino. Só Deus tem acesso a isso. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele, porque Ele nos conhece, Ele tem um plano, Ele tem um projeto para cada um de nós. É necessário nos encontrarmos com Deus. É necessário nós termos esse encontro, onde Ele vai desnudar todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que a gente tem com relação à dúvida da nossa existência. E Ele vai nos mostrar claramente quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Nós precisamos, como filhos, como pais, como mães, nós precisamos desse encontro. Mas os nossos filhos também, eles precisam ter um encontro com Jesus. Porque os nossos filhos, mesmo eles sendo filhos de crente, eles continuam com aquela natureza adâmica. Eles continuam vindo dessa raiz, onde não há senhorio, onde não há como mudar a realidade. Apesar de eles sermos nossos filhos, apesar de nós termos uma aliança com Deus, apesar de nós sermos casados, eles recebem a proteção nossa, mas eles precisam ter um encontro verdadeiro, pessoal com Jesus. Nós ensinamos os nossos filhos, corrigimos, domesticamos, mas eles não nascem crentes. E nós precisamos, como pais, orar para que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Jesus. Porque só um encontro pessoal com Jesus pode mudar a nossa natureza. Só. Os pais não mudam filho. Pai melhora, a gente corrige, a gente ensina, a gente faz, mas quem opera a verdadeira mudança, quem transforma a natureza é Deus, através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma ilustração para você, para a gente ter mais clareza sobre isso. Quem tem mais 20 anos de crente aí, talvez já tenha ouvido essa história. Uma família foi visitar uma loja de animais. E quando eles chegam lá, a menina olha um porquinho na vitrine. Esse porquinho, ele está limpinho, ele está com a unha cortada, ele está bonitinho, ele está ali à mostra. A menina, entre todos os animalzinhos que ela viu, que ela gostou foi do porquinho. E ela disse: pai, eu quero esse animalzinho para mim. O pai enxergava naquele porco futuramente um churrasco. A filha enxergava um bichinho de estimação. E o pai comprou aquele porquinho e levou para ela. E ela levou o porquinho, colocou no quarto dela, na cama dela, e ela ficava, e ela limpou o porquinho, e ela botou uma coleirinha no porquinho, ela botou um brincozinho no porquinho, e o porquinho era lindo e maravilhoso. Um dia, depois de uma chuva grande, ela esqueceu a porta aberta, e o porquinho saiu. E o porquinho encontrou um charco de lama, e ele se jogou naquela lama, e ele se torcia, e ele se sujou de lama, e ele perdeu a cor, perdeu o brilho, e ele ficou ali, e a menina olhou, ficou absurda, ela correu, e o pai dela pegou ela e falou: não, filha, segura aqui. Esse lá é a natureza dele. Ele foi feito para aquilo. Ele se sente feliz e realizado ali. Ele só estava aqui porque a porta estava fechada. A porta aberta, ele foi para o habitat natural dele. Então deixa o porquinho lá, porque a natureza do porco é a lama, a sujeira. Se tirar ele de lá, ele não
vai se sentir bem. Ele vai se sentir mal porque ele não está no lugar aonde ele deveria estar. Então, partindo dessa premissa, irmão, nós entendemos como pais que as portas das nossas casas precisam estar abertas e fechadas para os nossos filhos. Por quê? Porque essa experiência que eles vão ter pessoal com Jesus, ela pode ser dentro da nossa casa, no nosso ambiente familiar, no nosso culto familiar, na hora que nós estamos ensinando, eles podem ter esse encontro pessoal com Jesus, ou eles podem sair da nossa casa para ter esse encontro lá fora. Infelizmente, às vezes a experiência dos nossos filhos vai ser em casa, mas pode ser que isso não aconteça e ele vai passar pelo sofrimento de ter essa experiência lá fora. E nós, muitas vezes, não podemos fazer nada. Pastor, de onde você tirou isso? A experiência do filho pródigo. Ele estava na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele pediu a herança, ele foi para uma terra distante, ele gastou tudo que ele tinha, e ele precisou ter um encontro com os porcos, para que ele se convertesse, caísse em si, e voltasse. E quando ele volta, ele disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, não sou digno de ser o teu filho, me aceita apenas como empregado. E o pai estava de braços abertos. A experiência dos porcos. Ele dava comida para os porcos, ele comia a comida dos porcos. Quando ele teve o encontro verdadeiro com Jesus, caiu em si e voltou para a casa do pai. Essa é a parábola que Jesus nos conta para falar sobre o reino de Deus. Que Deus nos dê a graça de que os nossos filhos se convertam na nossa casa, através da nossa vida, que a gente não precise deixar as portas das nossas casas fechadas, que eles possam olhar a lama lá fora e ter o entendimento que não é para eles, mas que para isso a gente não precise fechar as portas da nossa casa. Quando fazemos isso, irmãos, quando somos meros religiosos, prendemos pela força, ficamos imaginando o que vai acontecer lá fora se eles saírem de nossa. Quando nós fazemos o nosso trabalho, quando nós ensinamos, quando nós testemunhamos, quando nós oramos, quando nós confiamos, nós precisamos deixar as portas abertas, tanto para sair como para entrar, voltar depois de uma experiência ruim. Assim vivíamos, na lama, sem força para sair da situação que estávamos. Então, irmãos, não há como vencer o pecado, não há como vencer a natureza na força. Somente os novos nascidos têm força em Deus para mudar a sua realidade de pecado. Na força a gente consegue apenas melhorar, mas na força a gente não consegue mudar. A partir do verso 4 começa a obra de Deus, começa a graça de Deus se manifestar sobre o pecador, sobre o condenado. Versículo 4 e 5, o texto vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Ou seja, Deus viu o nosso estado de miséria, Deus viu a nossa condenação, Deus viu a nossa luta, Deus viu nós caminhando para o abismo, e Ele estendeu a sua mão de graça sobre nós. A graça, o amor e a misericórdia de Deus é revelada à humanidade através de Jesus.
Jesus e a obra da cruz é a revelação da graça divina. Muitos na Bíblia tiveram um encontro com a graça. Uns aceitaram, outros não. Mas a grande questão é que o agraciado, ele sempre será gracioso. A marca daquele que recebeu a graça, o favor de Jesus, a principal marca dele é que ele se torna alguém gracioso. Por outro lado, aquele que se distancia da graça, rejeita a graça, ele se torna amargo, distante da graça. É isso que a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Hebreus capítulo 12, verso 14 e verso 15. O texto vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, alguém que decide se afastar da graça, ele sofre as consequências, ele se torna uma pessoa amarga, que tem dificuldade em perdoar, que tem dificuldade em pedir perdão, e através desse procedimento, ele contamina muitas pessoas ao seu redor. Uma pessoa amarga, ela contamina as outras próximas, com o quê? Com a amargura. As pessoas que têm dificuldade de perdoar, de liberar perdão, é porque elas não têm ainda uma revelação da graça recebida. Da graça recebida. Só aquele que recebe a graça, ele é gracioso. E ele recebe por parte de Deus a capacidade de perdoar, de amar. Ele não tem dificuldade, ele é uma pessoa doce, ela é uma pessoa suave, leve, porque ele é cheio de graça. A graça nos faz pessoas cheias de graça. O agraciado sempre será gracioso. Aquele que tem dificuldade em perdoar é porque ele ainda não foi visitado pela graça. Agora ele precisa do quê? De uma revelação. A graça também ela liberta. Versículo 6, texto que você está lendo em Efésios 2, diz que em Cristo nós somos ressuscitados. Temos vida, uma nova vida. E mais, o texto vai dizer também que nós temos uma posição espiritual. Ele vai dizer lá: nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A revelação da graça de Deus sobre a minha vida me faz entender que eu não sou uma pessoa solta. Eu não sou somente um pedaço de carne que anda por esse mundo. Eu tenho uma posição física, mas eu tenho uma posição espiritual. A Bíblia diz que em Cristo Jesus eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Você não está só aqui, meu irmão. Diga para a pessoa que está do seu lado: você não está só aqui. Tem um lugar para você ao lado de Cristo. Amém? Nós ainda estamos sujeitos às marcas do pecado, ainda estamos sujeitos à violência. Nós estamos ainda sujeitos a todas as intempéries desse mundo, mas nós temos uma posição em Cristo Jesus. Há uma notícia, há uma nuvem negra, irmãos, você andando por aí você sabe, que se aproxima do Brasil. São notícias terríveis, que a gente andando por aí a gente vê. Mas eu queria dizer para você, filho de Deus, filha de Deus,
que você está guardado em Deus. De todas as intempéries desse mundo, de aquilo que está acontecendo, há um lugar para você. Você está aqui, mas você está com Cristo Jesus, guardado nele. Guardado nele. Embora o nosso corpo físico sempre esteja em risco de violência, eu digo para você, calma. Deus está no controle da sua vida. Você está aqui, mas você está com Ele. Eu sou representante comercial. Essa semana eu estava ali na Vila Luizão. Eu cheguei e tinha um cliente meu que é dono de uma loja. Eu me sentei com ele, tinha outro representante de lado. E a gente ficou conversando. Ele saiu para atender um cliente. Eu fiquei conversando com o rapaz. A gente está ali sentado conversando. Estávamos falando sobre violência. E aí chega um cara por trás de mim. Eu só vi o revólver dele bem aqui assim. E ele falou para o cara: me dá teu cordão, me dá tuas coisas. E o cara tirou um cordão grosso que ele tinha, deu as coisas e ele saiu. O cara não me viu. O cara simplesmente não me viu. Eu estava com meu celular assim na mão. Ele passou perto, olhou, mas não me viu. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Eu saí de lá pensando, eu digo, Deus, o que Deus trouxe no meu coração: o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e o guarda do mal. Então você está guardado, irmão. Violência está estourando aí. Eu sei que é preocupante para nós, para nossas famílias. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que nós estamos guardados em Cristo. Você e a sua família está guardado em Cristo. Amém? Sele isso no seu coração. Isso vai te dar mais leveza. Isso vai te dar mais tranquilidade para que você viver a vida. Se você for atrás das notícias, você vai enlouquecer. Se você se afastar da graça de Deus, você vai enlouquecer. Porque é a graça que nos faz leve, é a graça que nos faz confiar, é o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é lindo, Ele é gracioso, Ele ama os seus filhos, e a nossa segurança está nele. Então para que Deus está fazendo tudo isso? Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então os agraciados, aqueles que tomam posse e recebem como revelação a graça para a sua vida, eles recebem essa graça e eles compartilham essa graça. Então a graça de Deus nos alcançou para praticarmos e testemunharmos ao mundo que está sem graça. Você é gracioso porque Deus te fez gracioso. Você foi escolhido, você foi selado. Há um propósito na sua vida. Você está guardado em Cristo. Para que tudo isso? Para que você testemunhe isso para um mundo que está em crise e sem graça. Sem graça. O amor de Deus, ele se revela pela graça. E Jesus, o Filho do Homem, não veio julgar, mas ele veio salvar. Ele veio entregar essa graça. A graça está disponível a todo aquele que crê. E na Bíblia, a Bíblia mostra um encontro da lei, a graça e o pecador. Que isso é tremendo. Está escrito lá no livro de João capítulo 8. É a história da mulher adúltera. Jesus está à madrugada, Jesus está ensinando no templo. E a Bíblia diz que a Bíblia diz que Jesus está estudando, está ensinando ali no templo, né? E a Bíblia diz que, a Bíblia diz que Jesus está ensinando pela madrugada ali, e chegam os escribas e fariseus. Eles chegam com uma mulher adúltera. A mulher, o texto vai dizer que ela foi pega em flagrante adultério. E eles chegam e colocam essa mulher diante de Jesus e dizem: olha, essa mulher ela foi pega em adultério. E Jesus está lá. E eles insistem. E eles dizem: olha, na lei de Moisés diz que essa mulher ela precisa ser apedrejada. Jesus está pegando a misericórdia. Ele é o representante da graça. Ele não pode apedrejar aquela mulher. Por outro lado, ele não pode negar que está escrito na lei que aquele que comete um crime tem que ser punido
punido com a morte, no caso o apedrejamento. Jesus está numa cilada, ele não tem como sair daquela situação, mas na sua divina, na sua sabedoria, a Bíblia diz que ele fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ele se abaixa e começa a escrever na terra. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles vão saindo, um por um. E quando ele levanta a cabeça da sua mulher, ele diz: cadê os teus acusadores? Ela diz: olha, eles se foram. E então ele diz: olha, então eu não te condeno, vá e continue pecando, e não peques mais. Não foi isso que ele disse? Qual é a questão aqui? A questão é que ali existe pecados expostos e pecados ocultos. E na lei, em Deuteronômio 13:17, a Bíblia diz que a pessoa que comete um crime, ela iria ser apedrejada. Mas quem iria iniciar o apedrejamento seriam as testemunhas, desde que eles não tivessem cometido o mesmo crime. Ou seja, um adúltero não pode apedrejar o outro adúltero. Quando Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, eles foram levados pela consciência a reconhecer o seu pecado, e eles não podiam apedrejar aquela mulher. Então a Bíblia vai dizer que, movidos pela consciência, eles saem, os mais velhos aos mais novos. Ou seja, havia um pecado exposto e um que não foi exposto. A mulher estava lá, representando o pecador. Os religiosos, aquilo que estava escondido. Jesus, olhando as coisas, ele olhava todos como pecador, mas os religiosos se olhavam porque tinham uma roupa bonita, porque eram homens honrados, quem sabe pela sociedade, pessoas que reconhecidas pelo seu conhecimento, mas o pecado estava lá. Talvez eles não tivessem adulterado de fato, mas havia adultério no coração. Portanto, a grande questão não é aquilo que é exposto na minha vida, mas aquilo que está oculto na minha e na sua vida. A questão não é eu vir domingo para cá com um terno bonitinho falar coisas maravilhosas para você, porque o que você está vendo aqui é o exterior, mas Deus vê o interior. Jesus estava olhando aquelas pessoas. Então, diante daquelas pessoas, são três tipos: ali é a lei, ali é o pecador e ali é a graça. A lei sai. Eles poderiam muito bem reconhecer o seu pecado, se ajoelhar diante de Jesus e pedir perdão, sim ou não? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles saíram. E aquela que foi exposta, que estava ali, ela ficou. E ela foi perdoada. Então, o que eu entendo com isso, irmãos? Que Deus está vendo todas as coisas. Aquilo que está diante dos nossos olhos e aquilo que não está. Então, a graça venceu, aquela mulher foi. Mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Não peques mais. Então aqui há uma outra chave. Porque a graça, ela pode ser usada como instrumento de bênção na minha vida, mas a graça pode ser usada como instrumento de maldição na minha vida. Porque o grande problema aqui são os pecados recorrentes. Porque Jesus disse: vá e não peques mais. Vamos imaginar, somente imaginar, que aquela mulher fosse para casa arrependida, falasse com o marido dela, pedisse perdão. Esse pecado ia ser perdoado ou não? Sim, ela poderia restaurar o casamento dela. Sim. Mas o grande problema é, por exemplo, a situação: o cara chega e diz assim: minha esposa, eu te amo, você é a mulher da minha vida, mas você sabe aquela moça que toma conta da nossa conta no banco? Pois é, eu caí com ela. Essa mulher de Deus, ela diz assim: o que Deus fala? Deus fala para perdoar. Ó marido,
eu te perdoo. Não, a gente vai tirar a conta desse banco, não vou mais nem passar na porta do banco. Mas eu te perdoo. Ele pode até dizer, olha, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Pode até usar um versículo aleatório para justificar. E aí é restaurado bonitinho. Na outra semana ele chega, amor, eu quero te falar um negócio. Mulher da minha vida, mãe dos meus filhos, razão do meu viver, eu quero te falar um negócio. Você sabe aquela moça da farmácia? Caí. Oh, não. Então isso é usar a graça para produzir desgraça. Você está destruindo a sua vida, você está destruindo a sua família, você está destruindo os seus filhos. Você está como aquele porquinho que a porta está fechada e você não sai, mas no dia que abriu a porta, você saiu e o primeiro charco de lama que você encontrou, você se sujou. Me desculpa com todo respeito, mas você não converteu, você não entendeu a graça, você não nasceu de novo. Porque o grande problema não é aquilo que eu faço no momento em que todo mundo está vendo. O grande problema é quando eu tenho a liberdade para fazer e não faço, por amor, por temor a Deus. Isso é entender a graça. Isso é viver a graça. Esse mesmo princípio a gente usa para os nossos filhos, claro. Filho, existe um mundo, existe destruição, existe lá aquele lugar onde os porcos ficam, mas isso não é lugar para você. Você existe liberdade, você tem seu trabalho, você tem seus amigos, você tem seus clientes, você tem um monte de possibilidades. São portas abertas. Tua mulher, teu cônjuge não está te vendo, teus filhos não estão te vendo. Mas é nesse momento que você mostra quem você é. É nesse momento é que a graça testifica na sua vida. Então não precisamos, não podemos banalizar a graça e usar a graça para produzir desgraça. A graça, ela é disponível para todos os pecadores. É acessível a todos os pecadores. Então hoje, irmãos, nessa manhã, nós estamos aqui diante da graça. Quantos creem que Jesus está aqui? Quem é pecador aqui, além de eu? Somos pecadores, a graça está nesse lugar. Você, essa manhã, você está tendo um encontro com a graça. E você pode sair daqui como um fariseu, um escriba, que diante daquilo que foi exposto, ele saiu, deu as costas para a graça. Mas também vocês podem representar aquela mulher pecadora que entendeu ali o recado de Jesus. A graça se manifestou e ela foi perdoada, mas quando ela saiu dali, ela tinha uma palavra no seu coração: não faça mais isso. Não abuse da graça. Não use a graça para produzir desgraça. A lei, o pecador e a graça. A graça venceu. A graça precisa vencer na minha vida e na sua vida. A graça é o favor imerecido de Deus para mim e para você. A graça divina me faz ver não só o favor imerecido de Deus por mim, mas a minha necessidade de me apropriar dela. Não existe um pecador que ele não tenha condição, seja inacessível à graça. Não existe nenhum tipo de pecado que a graça não possa alcançar. Não existe nenhum pecador que a graça não possa alcançar. Porque Deus conhece a estrutura de todos nós. Mas a graça, ela é tremenda. A graça, ela desnuda o nosso coração. A graça nos faz entender a nossa necessidade de Deus e de viver essa graça. Então ele diz no verso 8 e verso 9: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
A graça, ela é oferecida a quem não merece. O texto que nós lemos, ele diz que ele nos deu vida, ele nos deu, foi tirado algo dele. A vida de Jesus foi tirada e ele nos ofertou graciosamente. Jesus não passou uma procuração para alguém receber algo em troca por aquilo que ele nos deu. Não há ninguém, não há nenhum ser humano que tenha uma procuração para receber algum benefício por aquilo que Deus se fez, por aquilo que Jesus fez, porque aquilo que Ele te deu, Ele te deu. Aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era a sua vida, Ele te deu. É sua, tome posse. Você não deve isso a ninguém, você não precisa fazer nada, porque Ele te deu. Ele não passou uma procuração para ninguém receber por aquilo que você ganhou. Existem lugares onde a bênção é vendida, é condicionada. Isso não é bíblico. Ele te deu, você já é abençoado, você já é abençoada porque você tem a vida de Deus, você tem o Espírito de Deus. E quem foi que deu? Ele ofertou graciosamente para mim e para você. A ovelha, ela não é do pastor, a ovelha é de Deus, o pastor também é ovelha de Deus. A gente anda por aí, para algumas pessoas eles perguntam, como é que funciona lá na igreja? Aí a gente fala assim, a gente tem 4 congregações na igreja, a do pastor Afonso, a do pastor Rafael, a do pastor Jean e a nossa. Como assim? Porque em outros lugares é conhecido como rede, né? Não, a gente está todo mundo junto aqui, mas vocês não brigam não? Não tem divisão, não tem problema? Não, até hoje não. Por quê? Porque a gente tem um entendimento que as ovelhas não são nossas, são de Deus. Nós também somos ovelhas de Deus. Por quê? Porque Jesus deu a vida por mim e por você. Você pertence, em primeiro lugar, a Ele. Você não precisa de um guru para adivinhar o seu futuro, para fazer escolhas para você, não. Você tem acesso direto ao seu pastor. O véu foi rasgado. Você precisa desenvolver esse relacionamento de intimidade com Deus, para você ir diretamente na fonte. É evidente que a oração, o conselho, tudo isso a gente trabalha dentro do discipulado. Mas a sua fonte principal é Jesus. Foi Ele que pagou o preço pela sua vida. Ele é o maior interessado em que você dê certo, em que você cresça, em que você produza para a glória dEle. É isso que diz no verso 10: pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Fomos criados por Deus para um propósito. Em resposta a essa graça oferecida, eu recebo ela, me aproprio dela, mergulho nela, vou ser gracioso com as outras pessoas e praticar boas obras. Eu vi certa vez uma definição que ficou guardada no meu coração sobre graça. Não lembro quem foi que disse, mas eu vi isso e ficou guardado. Ele disse assim: a graça é a honra e privilégio que Deus nos dá para fazermos as coisas para Ele. Então, irmãos, isso é tremendo. Aqueles que são agraciados, eles recebem essa graça, eles compartilham essa graça, eles são representantes dessa graça. E eles vivem essa graça, e eles operam essa graça no trabalho para Deus. A obra de Deus é a atividade física do crente agraciado. A obra de Deus, a obra que Deus está construindo aqui na terra através da sua igreja, ela é feita por aqueles filhos que receberam a graça e graciosamente se dispõem a fazer a graça, a fazer a obra de Deus aqui na terra. Somente os agraciados, eles se dispõem, aqueles que recebem como revelação a graça de Deus, eles se dispõem a trabalhar para Deus, a trabalhar para Deus.
a trabalhar para Deus. Por quê? Porque trabalhar para Deus é sacrifício. Se você diz assim, eu trabalho para Deus, mas minha agenda é toda direitinha, toda certinha, quadradinha, bonitinha. Eu não atropelo nada, tudo flui bonitinho. Eu me arrisco a dizer para você que você está fazendo para Deus aquilo que está sobrando de você. Porque a obra de Deus, ela gera sacrifício. A gente não vai trabalhar no ar-condicionado, sabe, com aquela rede bonitinha na beira da praia. A gente vai trabalhar ralando. Muitas vezes a gente está sofrendo e fazendo a obra de Deus. Paulo tem uma experiência lá em 2 Coríntios, ele fala sobre o espinho na carne. Ele diz que, falando dele com uma terceira pessoa, conheço um homem que subiu até o terceiro céu, lá ele ouviu coisas lindas, maravilhosas de Deus, e quando ele desce de lá, ele volta, e a Bíblia vai dizer que Deus é colocado sobre ele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que esbofeteia ele, e ele sofre, isso causa sofrimento. Então, para que Paulo recebeu essas revelações? Para ele compartilhar. O que Deus faz? Deus permite que haja um espinho na carne, algo que a Bíblia não diz o que é, mas é algo que traz sofrimento e dor para ele, e ele vai para diante de Deus, e ele ora 2, 3 vezes, Deus, tira esse espinho. O que Deus diz? A minha graça te basta, porque o meu poder em ti é aperfeiçoado na tua fraqueza. Ele termina dizendo, quando eu sou forte, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Por quê? Porque Deus, na fraqueza de Paulo, na dificuldade de Paulo, ele operava. Traduzindo isso para a língua de gente, você tem um chefe que pega no pé de você o dia todo. Você vai liderar uma célula, ele não deixa você chegar a tempo, e ele perturba, e você diz assim, Deus, converte meu chefe, Deus, tira esse chefe daqui, despede ele, porque ele está me atentando, e eu quero fazer tua obra. É justo isso, eu quero estar descansado, eu quero estar tranquilo. Deus diz assim, olha, minha graça te basta. Você está sendo aperfeiçoado no amor. Você precisa amar esse teu chefe. Você precisa orar por esse teu chefe, para que as coisas aconteçam. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou líder, eu sou isso. Meu filho está desviado, meu filho não quer nada com Deus, minha filha não quer nada com Deus. Isso é um espinho na cara, na carne. Eu chego na igreja, meus filhos não estão comigo, e o que eu faço? Deus, é justo? É justo. Mas Deus fala, minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. Deus conhece a nossa essência, Deus conhece aquilo que somos, Deus conhece a nossa força, a nossa resistência, até onde nós podemos ir. O espinho na carne é aquilo que Deus coloca para frear a gente, para nos colocar no trilho. Às vezes Deus está querendo falar conosco. Às vezes, quando o filho sai de casa, não é por causa do filho, é os pais. Mas Deus está tratando. Quando você entende essa graça, e quando você começa a viver essa graça, você começa a compreender Deus, os mistérios de Deus. Porque as coisas não são como a gente queria que seja. As coisas não são como a gente gostaria que fosse. Porque Deus tem uma visão superior a tudo. Então os agraciados, eles mesmo na luta, eles estão ali, porque eles entendem a graça, e a graça, ela dá força para que ele continue. Ele é gracioso, ele está diante da prova, ele está no deserto, mas a confiança dele está em Deus. Ele sabe quem ele era, ele sabe onde ele está, ele sabe para onde ele vai, ele sabe que a recompensa dele não está aqui. Então ele ora, ele se entrega, ele se consagra, ele se santifica. Então no dia que você estiver cansado, você liga para a sua célula e diz, hoje a célula vai ser mais cedo, porque a gente vai ter um tempo de oração antes. Não é dizer, hoje não vai ter célula porque eu estou cansado, despacha todo mundo. Não,
Quando nós estamos fracos é que nós somos fortes. Quando nós estamos fortes é que nós somos fracos. Quando nós somos fracos é que somos fortes. Porque em Deus, é em Deus que vem a fortaleza. Então os agraciados, eles entendem a graça. E eles recebem essa graça para servir no reino de Deus. E Ele tem feito isso aqui. Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso, porque o Senhor... o pessoal sempre fala que a gente bate muito aqui em cima. Mas assim, hoje eu queria falar algo especial para você nesse tempo que resta. O Senhor tem levantado pessoas nesse lugar para fazer as boas obras dele. Esse mês aqui está tendo formatura quase todo dia de curso aqui, né? Todo dia, todo mundo envolvido na obra de Deus. Nós temos a Universidade da Família que entrou aqui. Entrou com um curso de mulher única, que foi ministrado para as pastoras e líderes. A irmã Munira, a irmã Carmen, a irmã Josi tomaram essa visão, estão multiplicando junto com a irmã Rose, está lá. Depois veio o Homem ao Máximo, foi feito aqui pelos irmãos da Igreja Presbiteriana da Vicente Fialho, deram treinamento e fizeram um curso, participou os pastores, alguns líderes. Desse curso Homem ao Máximo saiu o curso Coragem, pastor Rafael pegou com os jovens, fez um grupo, Edmilson e Caio estão com outro grupo que está formando, Coragem. Foi ministrado o curso de Pureza, aqui, que é um curso para jovens também. A parte de Homem ao Máximo, eu peguei e fiz o primeiro grupo aqui, usando o Nilber como líder de treinamento. Encorajei o Nilber para abrir um grupo, ele abriu um grupo, colocou o Dilnei como líder em treinamento. O Dilnei olhou essa visão e disse: cara, isso aqui precisa estar, a igreja toda, os homens daqui precisam conhecer esse negócio. Amém, esposas? Os homens daqui precisam conhecer esse curso ao meu máximo. E ele respirou e disse: eu vou abrir um curso. Abriu, formou ontem à noite. Já tem um líder em treinamento que é o Mário. Mário está aí? Mário vai abrir outro grupo agora. Amém? Casados para sempre, pela primeira vez, no início do ano, a gente vai abrir 5 cursos. 5 cursos casados para sempre. Irmãos, isso aqui... O Santana Neto está ministrando o curso ao meu máximo lá na cidade operária. Disseram que não tem homem lá, ele sai daqui e vai ministrar lá na cidade operária. Uma vez por semana, homem ao máximo lá. Tem pessoas vindo de outra igreja que o Dilnei falou que querem fazer aqui com a gente para levar a visão para lá. Irmãos, isso aqui, se o pastor Afonso vier aqui falar, ele vai falar mais do que eu, o pastor Rafael também. Isso aqui eu estou falando, me perdoe se eu não estou falando todo mundo, porque é só aquilo que eu tenho ciência, mas a igreja está se movendo. A coisa está acontecendo, nossa igreja é uma igreja viva. Então, glória a Deus, porque aqui existem agraciados que entenderam a graça. E eles usam essa graça para servirem de graça. Não é trocadilho, de graça, mas há uma recompensa, né? Então, Deus tem feito isso assim. Então, a misericórdia, ela veio de Deus através da graça. O amor veio de Deus através da graça. A graça revelada é Jesus Cristo e a obra do Calvário. Esse texto que nós lemos, ele nos mostra quem éramos, quem somos, ou viremos a ser e para onde iremos. E eu queria falar com você, que chegou aqui nessa manhã, sem graça, sem sonhos, sem expectativas, cansado de lutar contra tudo e contra todos, em busca de sentido para a sua vida. Você que já tentou até tirar a sua vida, que é o bem mais precioso que você tem. E você não tem o direito de fazer isso, porque Ele te deu vida. Ele te deu. E a sua vida pertence a Ele. Então você que numa atitude de desespero já até pensou em tirar a sua vida. Você que está aqui nessa manhã, você está tendo um encontro com a graça. A graça, a graça. E você veio no lugar certo. Jesus está aqui nesse lugar. Amém? E as portas da graça essa manhã estão sendo abertas para você. Talvez você esteja chegando aqui e você ainda não participa disso. O convite é para você. A graça de Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. A cruz do Calvário é a graça de Deus para mim e para você. Só Ele pode mudar
a natureza da nossa vida. Vamos ficar de pé?